Você teria coragem de colocar toda a sua carreira em risco por causa de uma dúvida intelectual? Hoje vamos analisar Todos os Caminhos Levam a Roma, de Scott Hahn. Essa é uma história real de um pastor presbiteriano brilhante que decidiu investigar a fundo as origens do cristianismo para refutar os seus opositores, para refutar o catolicismo, mas ele encontrou respostas que ele jamais esperava. E se você gosta de debates honestos e investigações perigosas, veja esses 8 motivos. Bem, o primeiro motivo para ler Todos os Caminhos Levam a Roma é que não se trata de um livro sobre sentimentos, mas sobre lógica. O Scott Hahn inicia sua jornada como um detetive teológico. Ele revira a Bíblia, revira documentos históricos com um único objetivo: provar que a interpretação tradicional estava errada. E acompanhar esse processo é fascinante para quem valoriza a razão acima da emoção. E ao ler Todos os Caminhos Levam a Roma, você se depara com um colapso de paradigmas. Scott Hahn, que era um especialista em escrituras presbiteriana, é confrontado por uma pergunta técnica simples, mais devastadora, onde a Bíblia diz que apenas a Bíblia é a autoridade final. E o livro narra a angústia de um acadêmico que percebe uma falha estrutural na base de tudo que ele ensinava até então. E uma razão profunda para estudar essa obra de Scott Hahn é a sua explicação sobre a aliança. O autor demonstra que a relação de Deus com a humanidade não é um contrato jurídico de troca, mas um laço familiar de paternidade. Ler Todos os Caminhos Levam a Roma transforma a sua visão sobre a religião. Sai a burocracia institucional e entra o conceito de uma família universal, com todas as implicações hierárquicas que isso traz. E aqui o livro toca um ponto sensível e pouco discutido. Em Todos os Caminhos Levam a Roma, o Scott Hahn vai narrar sua surpresa ao descobrir que até 1930, praticamente todas as vertentes cristãs eram unânimes contra a contracepção. Ele analisa os argumentos lógicos sobre a abertura à vida da sexualidade, desafiando o leitor moderno a repensar as nossas convicções atuais, se elas são baseadas na verdade, ou se é apenas uma conveniência cultural, um modernismo. E este livro não é só teologia, é um drama humano real. Então, ler Todos os Caminhos Levam a Roma é testemunhar a tensão crescente entre Scott e a sua esposa, Kimberly. À medida que eles avançam em suas descobertas intelectuais, o casamento entra em crise, pois o projeto de vida do casal estava desmoronando. E é uma leitura crua sobre como a busca pela verdade às vezes pode arriscar a paz doméstica, mas no final tem um final feliz. E para quem aprecia exégese bíblica, Scott Hahn oferece uma análise impressionante do capítulo 6 do Evangelho de João. No livro, ele retrata o esforço dele para interpretar o discurso sobre comer a carne e beber o sangue, de forma metafórica. Mas o texto grego original mostrava que era literal. Então, Todos os Caminhos Levam a Roma mostra o desconforto de um teólogo presbiteriano tendo que aceitar que a Bíblia dizia algo diferente do que ele acreditava. Então, essa é uma obra de uma honestidade intelectual gigante. O Hahn tinha tudo para perder: salário, respeito acadêmico, até mesmo a própria mulher. E nós somos confrontados com uma questão ética ao ler esse livro. Nós seguiríamos a conclusão lógica mesmo que ela destruísse a nossa carreira? É uma lição de caráter que vai muito além da religião. E por fim, ler Todos os Caminhos Levam a Roma é essencial para entender certas partes do cristianismo sem preconceitos. O Scott Hahn mergulha nos escritos dos padres da igreja, dos patriarcas da igreja, que muitos desconhecem. É um livro que eleva o nível do debate, força o leitor a olhar para a história como ela é, e não como ele gostaria que ela fosse. Então, esses são 8 de vários outros motivos para ler essa biografia impactante, para descobrir onde essa investigação terminou. E eu recomendo, é uma leitura que vale a pena. Olha o link ali na descrição, se você quiser comprar esse livro, está lá disponível, por um preço especial, e depois me diga